Se eu chegasse do lado da sua máquina agora e te perguntasse qual a temperatura que você está usando para injetar esse material, você me responderia com as temperaturas das resistências elétricas ou responderia com a temperatura da massa plástica fundida? Aliás, se eu te perguntar a temperatura da massa plástica fundida, você sabe qual é? Bom, ela é muito importante e a gente vai fazer algumas discussões sobre ela no vídeo de hoje. Ficou curioso? Ficou curiosa? Acompanha comigo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de controle de temperatura, especificamente da temperatura real, da temperatura da massa plástica fundida. Quais são os parâmetros que podem influenciar essa temperatura, por que ela é importante. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes, eu preciso te lembrar que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Porque sempre que a gente fala do processo de injeção, de extrusão, qualquer processo que envolva a fusão do material dentro de uma máquina, um parafuso plastificador, a limpeza dessa máquina, a garantia que não vão haver impurezas na massa plástica fundida, são fundamentais para garantir a qualidade das suas peças. E principalmente em trocas de cor, trocas de material, setup de máquina, são processos críticos para garantir essa pureza. E os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar a economizar tempo e dinheiro nesses processos. Você precisa melhorar a sua limpeza de máquina, o seu setup de máquina, troca de cor, troca de material, entre em contato com o pessoal da Eudrix, está aparecendo aqui embaixo as formas que você consegue falar com eles, solicita a sua amostra e a sua visita técnica para escolher o melhor tipo de material de purga para sua aplicação. Agora olha só, conhece um pouquinho de como os materiais de limpeza Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso vídeo e, como eu falei para você, a gente vai falar sobre temperatura. Tem um PDF que você vai poder baixar, vai acompanhar ele aqui na aula e completar sua biblioteca técnica. O link está na descrição do vídeo e você pode baixar o PDF clicando nesse link. Mas a apresentação está na tela aqui para você agora. Vamos falar a respeito de temperatura de massa, principalmente quais são os parâmetros que influenciam essa temperatura, como é que a gente pode controlar a temperatura de massa, tá bom? Lembrando que é um vídeo patrocinado pela Eudrix Plásticos, os contatos estão aparecendo aqui e também estão na descrição do vídeo, certo? Muito bem. Vamos lá. Para a gente falar do controle de temperatura, é importante, primeiro, a gente dizer por que a temperatura do material é importante. Eu acho que é meio intuitivo, né, para quem trabalha com plásticos, moldagem de plásticos, que a temperatura é algo importante. Afinal de contas, o plástico é um material que é moldado sob pressão e temperatura. Então, é meio que faz parte do jogo saber que a temperatura tem um papel importante aí. Mas vamos deixar bem claro e explícito quais que são as influências da temperatura. Então, olha só, os plásticos eles fluem quando aquecidos. Então, a gente vai aquecer o material
e eles vão passar a fluir, permitir que a gente preencha um molde de injeção, permitir que a gente extrude esse material, permitir que a gente faça um Parisum para soprar esse material a partir de um certo limite de temperatura. Cada material tem a sua temperatura ideal para trabalhar, tá? Bom, a viscosidade ou fluidez desse material é influenciada por dois fatores importantes. O primeiro é o cisalhamento, ou seja, o atrito que a gente dá no material, a forma como a gente trabalha esse material dentro da máquina de moldagem e também pela temperatura. Tá? Então, quanto maior o cisalhamento, mais o material flui, né? O material plástico é um material não newtoniano, então ele muda a sua fluidez à medida que a gente muda o atrito interno nas moléculas, muda o cisalhamento do material. E a temperatura, à medida que a gente aumenta, ela vai fazendo com que o material tenha mais fluidez também. Quanto mais de cada um, mais fluidez. Então, esses dois parâmetros são os principais aí quando a gente fala de controle de fluxo, tá? Agora, existe uma correlação ou interdependência entre cisalhamento e temperatura. À medida que a gente aumenta o cisalhamento, aumenta o atrito entre as moléculas do material, a temperatura tende a aumentar. E à medida que a gente aumenta a temperatura, esse atrito, pelo material fluir melhor, tende a diminuir. Então acaba sendo uma relação aí bastante complexa. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, mas só para você saber, uma coisa afeta a outra e ambas afetam o fluxo de material, tá? Bom, mas tem um detalhe aqui muito importante. Então a gente viu que a temperatura é importante para a gente ter um bom fluxo de material, para a gente controlar o fluxo de material, seja ele dentro de um molde, seja na extrusão de um perfil, seja na preparação de um Parisum para sopro, tá? Então, controlar a temperatura vai nos ajudar a ter a fluidez ideal para o nosso processo. Mas a gente tem que cuidar porque os plásticos também degradam sob temperatura. Então, se a gente abusar da temperatura, e lembra, se a gente dá cisalhamento para o material, a temperatura tende a aumentar. Então, muitas vezes, a gente pode não simplesmente ajustar uma temperatura incorreta, mas por cisalhamento aumentar demais a temperatura do material, e aí a gente vai estar sujeito a uma degradação. Então a gente precisa cuidar muito bem da temperatura para que não ocorram problemas também de queima do material. Tá? Seja por excesso de temperatura, então o material ficou muito quente, mas tem um outro detalhe que às vezes passa desapercebido, que é o excesso de tempo sob temperatura. Então mesmo numa temperatura considerada ideal para o material, se ele ficar muito tempo exposto a essa temperatura, ele vai apresentar degradação também. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer um resumo do que a gente está falando como temperatura ideal, né? Então, se a gente tiver uma temperatura muito baixa, tá, a gente corre o risco de ter material não fundido, tá? O material ele vai passar pelo canhão da máquina e praticamente não vai se fundir, ou alguns grãozinhos do material podem não se fundir e passarem para a massa plástica, e, consequentemente para dentro da peça, representando ali um ponto de não homogeneidade no material, que pode trazer problemas de performance para a nossa peça e visuais também. Tá? A gente pode ter afloramentos, então materiais que têm cargas, fibras, como o fluxo desse material não está no seu ponto ideal, né, uma temperatura baixa, a gente acabou de ver que a temperatura favorece o fluxo do material, a gente pode ter o afloramento, né, aquela superfície do material mais rugosa, dificuldade do material cobrir as fibras ou cargas que eventualmente existam nesse material. Tá? O material não vai fluir tão bem, então provavelmente a gente vai precisar de mais pressão para preencher a mesma cavidade. Tá? Então, de novo, temperatura muito baixa, a gente não vai ter a fluidez ideal, vamos precisar de mais pressão para preencher o mesmo comprimento de fluxo. Tá? Menor comprimento de fluxo, tá? Então se a gente mantém a pressão, a gente vai preencher menos da cavidade. Tá? Para preencher o mesmo comprimento de fluxo, a gente vai precisar de mais pressão. Então essas duas coisas também estão interconectadas. Normalmente a gente vai ter menos brilho ou reprodução de texturas, porque como o material não flui tão bem, a pressão já não atinge de forma tão eficiente todas as regiões da cavidade, o material tende a não copiar muito bem a superfície do molde, tende a não copiar muito bem o polimento do molde ou eventualmente qualquer textura que possa existir. Tá? E também a gente tende a ter uma menor qualidade de linhas de emenda. Tá? Então, são aquelas regiões onde há uma divisão da frente de fluxo, ela se encontra novamente posteriormente, e ali a gente precisa que o material tenha um fluxo bem interessante para ter uma boa união dessas linhas de emenda. Tá? Então, esses são os pontos que podem acontecer com temperaturas muito baixas. Tá? Entre alguns outros, mas esses daqui são os principais. Agora, a gente falou que temperatura alta também não é legal.
né? Então a temperatura muito alta, ela pode causar a degradação do material, como a gente falou, pode queimar o material, tá? Esse é o primeiro e mais importante efeito de um excesso de temperatura, tá? Pode gerar, como consequência da degradação, o excesso de gases, dependendo do material, ele tende a gerar muitos gases de degradação, e isso pode influenciar também odores, né? Alguns materiais podem gerar gases com odor bastante forte, irritante, que podem ser desconfortáveis para quem está do lado da máquina, tá? Mas esses gases, principalmente, podem trazer problemas de ficar aprisionado na massa plástica dentro das peças, gerando uma microporosidade no material que gera perda de propriedades, além da própria perda de propriedades pela degradação do material e quebra das cadeias moleculares. Tá? Então a perda de propriedades normalmente está associada com temperaturas muito altas também, tá? Pela degradação do material. E a instabilidade de processo, uma vez que esses gases geram pressão que não é uniforme, né, a gente tende a ter ciclo variando de um ciclo para o outro em função da presença desses gases. Tá? Como uma temperatura muito alta tende a degradar o material, mudar a relação dele de fluxo, a gente pode ter também um excesso de rebarbas nas peças. É o contrário de uma temperatura muito baixa. Né? Uma temperatura muito baixa, o material não flui direito, não preenche direito a cavidade. Uma temperatura muito alta, o material começa a se degradar e começa a fluir mais do que o esperado e preencher regiões do molde que não deveriam ser preenchidas. Tá certo? Então, essa aqui é uma outra consequência. E, finalmente, alterações de cor. Né? O material ele pode sofrer uma alteração de cor, as famosas pintinhas pretas ou manchas de material queimado, né? Linhas de material queimado que ficam na superfície da peça, pode aparecer, além também de uma mudança geral na cor do material. Alguns pigmentos podem se degradar e mudar de cor também, ou o próprio material pode mudar a sua coloração e influenciar a cor final resultante do material, tá certo? Essas são as características das temperaturas muito altas e muito baixas. Por isso que é importante a gente seguir uma recomendação ali do fabricante de material para atender as temperaturas recomendadas para cada um dos materiais. Agora, olha só que importante essa observação. O que importa mesmo é a temperatura da massa fundida. Então, se você pegar fichas técnicas, manuais de moldagem dos materiais, normalmente vai ter uma temperatura ideal que é recomendada para trabalhar com aquele material específico. Note que na grande maioria dos casos, essa temperatura é exatamente a temperatura da massa fundida. Porque é essa temperatura que, se tiver alta demais ou baixa demais, vai causar os problemas que a gente está vendo aqui. Então, o ideal é a gente sempre controlar a temperatura do material dentro dessa recomendação do fabricante para o tipo específico que a gente está trabalhando, mas lembrar que o que a gente está controlando é a temperatura da massa fundida. E a temperatura das resistências elétricas é apenas um fator que contribui para a gente controlar essa temperatura. Quais são os outros fatores? É exatamente isso que a gente vai falar agora. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre temperatura. Tá? Então eu tenho o meu vídeo número 10 aqui que fala sobre temperatura de processo, como é que a gente mede, como é que a gente ajusta. Tá? Tem o vídeo 47 que fala sobre tempo de residência e degradação, que está ligado com temperatura. Vou deixar os QR Codes aqui e os cardzinhos dos dois aqui em cima para você poder acompanhar depois de assistir esse vídeo e complementar o seu conhecimento. E olha, só por ter tanta informação junta num vídeo só, eu acho que já vale a sua curtida, o seu comentário, deixar a sua experiência aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá? E me seguir em todas as redes sociais com o nome de Ricardo Cusiol. Aproveita e conheça também os meus cursos online que estão na descrição do vídeo aqui, para você poder expandir ainda mais o seu conhecimento, certo? Então vai lá, ó. Já deixa sua curtida, seu comentário, compartilha o vídeo, conhece esses outros vídeos aqui para complementar o assunto. Mas vamos lá. A temperatura das resistências é apenas um parâmetro. Talvez ela seja o primeiro parâmetro que a gente possa usar para controlar a temperatura da massa plástica fundida. Tá? Ela não é o principal fator que leva a gente a ter uma temperatura desejada na massa, a gente já vai ver isso daí, tá? Mas ela é um fator bastante contribuinte. Ela tem uma influência direta, tá? Ela, apesar de não ser a principal fonte de energia para o material, ela tem uma influência direta e a gente consegue, em um certo grau, mudar a temperatura da massa plástica, mudando a temperatura das resistências. Tá? Deve ser analisado caso a caso, com o tipo de perfil de temperatura a ser utilizado. Nos vídeos que eu indiquei para você tem informação a respeito
de como fazer esse ajuste, tá? Mas, de novo, é caso a caso, e a gente pode ter o chamado perfil crescente de temperatura, o perfil plano de temperatura, ou até o perfil invertido de temperatura. O ponto aqui é que, normalmente, na grande maioria dos casos, a última temperatura ali da zona onde o material vai ser entregue para o molde ou para cabeçote de extrusão já é a temperatura alvo para a massa plástica fundida, tá certo? Então, a temperatura das resistências, ela tem sim uma influência, ela normalmente o primeiro parâmetro, ou o principal parâmetro que a gente usa como engenheiro técnico de processo para mudar a temperatura do material, mas saiba que ela não é a única e não é a principal, tá? Tem um outro fator muito importante, que é o tempo de residência. A gente falou que o material plástico ele pode ter uma influência do excesso ou da falta de temperatura, mas também do tempo que ele fica sob temperatura. E um dos tempos importantes que leva a gente entender como que é essa relação é o tempo de residência. Basicamente é o tempo que o material fica sob temperatura dentro da máquina até ele ser injetado, né? Então o tempo que leva do material sair do funil de alimentação, passar pela máquina e ser injetado ou ser extrudado, tá? Ele é influenciado pelo tempo de ciclo, pela relação tamanho da máquina, tamanho da peça, tá? E algumas características geométricas da construção da máquina. Tem um vídeo aqui no canal falando a respeito de tempo de residência também. Eu deixei o cardzinho para você e o QR Code lá no slide anterior, tá? Basicamente o que acontece? Mais tempo de residência, mais transferência de energia. Então, se a gente tem um nível de temperatura ajustado nas resistências elétricas, quanto maior o tempo de residência, mais tempo o material vai ter para absorver a energia das resistências e mais ele vai se aproximar desse valor das resistências elétricas. Tá? Se a gente tem um tempo de residência muito baixo, muitas vezes não dá tempo do material absorver toda a energia necessária e chegar nas temperaturas que a gente deseja. Tá? Então, uma forma da gente controlar temperatura do material é saber conhecer e controlar o tempo de residência. Tá? Normalmente a gente vai ter pouca margem para mexer em tempo de residência, principalmente porque o tempo de ciclo tem um papel importante aqui, mas a gente pode ter uma influência no tempo de residência trabalhando com a seleção da máquina adequada, o tamanho da máquina adequado para o nosso produto. Certo? Então isso é muito importante. Tá? Um outro parâmetro, e esse sim, talvez o principal para controlar a temperatura, rotação da rosca e contrapressão. Tá? A maior parte da energia que a gente fornece para o material, do calor recebido pelo material, vem exatamente do atrito, gerado durante a fase de rotação da rosca, dosagem do material e também da contrapressão. Tá? Então, muitas vezes, se a gente quer mudar a temperatura do material, às vezes até de uma forma diferente das temperaturas nas resistências, mudar as condições de dosagem pode ser uma alternativa. Cuidar ali do RPM, cuidar da contrapressão, pode nos ajudar a ter um controle e manter essa temperatura mais constante, com menos variação. Tá? Geralmente, com mais RPM, né, a rosca girando mais rápido, a gente vai ter mais cisalhamento e, portanto, mais temperatura. Tá? E a gente sempre tem que cuidar aqui da questão da velocidade periférica da rosca. Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre velocidade de rotação, vou deixar o card aqui em cima para você assistir, tá? Mas é um fator que pode nos ajudar a controlar a temperatura e às vezes um superaquecimento de material pode vir de um excesso de rotação da máquina e também a contrapressão. Tá? A contrapressão, se ela estiver em excesso, significa que a gente está trabalhando mais o material, a rosca está dando mais voltas para gerar a mesma quantidade de material. O material vai passar mais tempo sob cisalhamento e, portanto, tende a ter uma temperatura mais alta. Então, cuidar desses parâmetros nos ajuda a manter a temperatura dentro de limites aceitáveis. Tá? Ou, às vezes, até ajustar algum problema de temperatura um pouco mais baixa. Às vezes, a gente precisa melhorar uma homogeneidade de material. Esses parâmetros podem ter uma influência, às vezes, até maior do que as temperaturas das resistências. Certo? Bom, mas existem alguns outros parâmetros. Vamos continuar aqui. Design e geometria da rosca, tá? Então, de nada adianta a gente ter temperaturas ajustadas nas resistências de forma ideal, ajustar a velocidade de rotação, contrapressão, se o tipo de rosca que a gente está usando para aquele material específico não é adequado, tá? Tem uma taxa de compressão muito baixa, uma relação LD muito baixa, pode ser que a transferência de energia, que a gente acabou de ver que é o principal fator para controlar a temperatura, pela rotação da rosca, não esteja sendo
não esteja acontecendo da forma mais eficiente. Tá? Então, muito importante entender relação LD, diâmetro da rosca, taxa de compressão e comparar com os requisitos para o material que está sendo trabalhado. Tá? Porque é muito comum a gente ter as famosas roscas de uso geral. E elas vão bem com materiais mais commodities, materiais que não tenham tanta exigência do ponto de vista de processo. Mas principalmente quando a gente está falando de peças de alta performance, materiais de engenharia, ter o design adequado da rosca específico para o material que a gente está trabalhando é muito importante. Tá? A relação LD ela influencia o tempo de residência, então o tempo de material vai estar sob cisalhamento, né? Então a gente já viu que isso tem uma influência na temperatura e, portanto, é importante que a rosca tenha ali um LD adequado para o material que a gente quer trabalhar, de forma a gente ter um controle maior sobre a temperatura. O diâmetro influencia a velocidade periférica, então para a mesma quantidade de rotações por minuto, um diâmetro de rosca diferente pode ter influências diferentes sobre o material. Tá? Então conhecer o diâmetro, conhecer a velocidade periférica da máquina vai te ajudar a trabalhar sempre dentro de limites que permitam um controle de temperatura. E a taxa de compressão, é óbvio que ela influencia muito o cisalhamento. Quanto maior a taxa de compressão, mais trabalho a gente vai ter no material, mais a gente vai comprimir o material, mais a gente vai cisalhar esse material e, portanto, existem materiais que precisam desse tipo de controle, existem materiais que a gente precisa trabalhar com uma rosca com um cisalhamento um pouco mais baixo. Importante conhecer isso daí para não ter o risco de superaquecer um material que precisa de baixa compressão ou de não fornecer energia suficiente para o material que precisa de alta compressão. Tá? De novo, nos manuais de moldagem, fichas técnicas, normalmente os fabricantes trazem indicações das recomendações do desenho geral de tipo de rosca para ser utilizado. Tá? Bom, um outro parâmetro muito importante também é a taxa de fluxo do material, a velocidade de injeção, né, ou a velocidade de extrusão desse material. Quanto mais rápido a gente injeta o material, quanto mais rápido a gente extruda o material, a velocidade de passagem do material em canais de cabeçotes, por exemplo, de extrusão, mais a gente gera cisalhamento. E, portanto, a gente pode mudar a temperatura do material depois do canhão da máquina. A gente pode, inclusive, aumentar localizadamente a temperatura do material em pontos de injeção, nos canais de alimentação do molde. Tá? Então, esse é um outro fator muito importante que precisa ser bem entendido, bem compreendido, para que a gente possa controlar e usar as velocidades de injeção adequadas para cada situação, fazer os estudos direitinho de velocidade de injeção. Tá? E óbvio que a velocidade de injeção também influencia na pressão de injeção. Tá? Então, trabalhar no ponto ideal de fluxo de material, né, de velocidade de injeção, velocidade de extrusão, influencia nas pressões gerais de todo o sistema. Tá? Finalmente, tem um ponto que às vezes também passa desapercebido, que é o resfriamento da base do funil. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo bem recente, que fala sobre funil de alimentação. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir também. Mas o resfriamento da base do funil, ele também tem um ponto ideal para cada material. Alguns materiais você querem que essa região esteja bem resfriada, outros materiais você querem que essa região seja um pouco mais aquecida, tá? Mas é importante observar isso daí, porque normalmente materiais amorfos precisam de temperatura baixa, materiais cristalinos precisam de temperatura mais alta, e se a gente trabalhar fora disso daí, o que pode acontecer é, para os materiais amorfos, a gente começar a dificultar o fluxo de grãos para a rosca, o que faz com que o material seja dosado numa quantidade não ideal para a rosca da máquina, e isso tem uma influência na temperatura, porque a gente tem menos material para as mesmas condições de processo, então a gente pode ter um risco aí de superaquecimento do material também, tá? E para os materiais semicristalinos, né, até um limite que a gente eventualmente não tem mais fluxo de material. Mas para os materiais cristalinos, uma temperatura muito baixa também pode dificultar a fusão do material, pode fazer com que o material não atinja a temperatura de massa ideal que a gente está buscando, tá? Sem falar que pode gerar outros tipos de problemas relacionados a pintas pretas, à eficiência de transporte do material. Tá? Então é muito importante avaliar o resfriamento da base do funil, que ela esteja ideal para o material que a gente está trabalhando, de forma que a gente não tenha oscilações também na alimentação do material e, por consequência, oscilações na temperatura da massa que a gente quer controlar. Tá? Então, principalmente aqui o que a gente está querendo é evitar grutas, né, que é a dificuldade de alimentar o material, falhas na alimentação que podem
e sim influenciar a temperatura do material. Bom, em resumo, tá? Controlar a temperatura da massa é muito mais que apenas ajustar as temperaturas das resistências elétricas. Então, olha, se você tem aí algum problema, alguma instabilidade de processo, meça a temperatura da massa plástica. Tá? Ela deve ser medida ali com um termômetro de contato diretamente na massa plástica fundida. É um procedimento complexo. Nos meus vídeos aqui no canal eu já tratei de como fazer essa medição, mas é importante saber essa temperatura. E se você encontrar um desvio na temperatura ideal de massa para o que é recomendado para aquele material, você tem agora uma quantidade imensa de parâmetros que vão te ajudar a chegar no nível de temperatura que você precisa e não só apenas agora ajustar a temperatura das resistências elétricas. Tá? Então isso é muito importante. Agora você tem um arsenal de parâmetros que podem te ajudar a controlar melhor a temperatura da sua massa plástica fundida. E aí eu fico muito curioso para saber que insights esse vídeo trouxe para você, que problemas ele te ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Então, de novo, conta a sua história, deixa um comentário aqui no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar por esse tema e que tenha problemas de controle de temperatura, tá? Para que a gente possa espalhar essa informação de qualidade sobre os materiais plásticos. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço e até lá.